Amados, nós vamos ter períodos de oração na igreja hoje. Nós estamos na semana da novena das causas impossíveis. E algo que nos tem preocupado já há muito tempo, Mato Grosso do Sul está no ranking nacional de uma das cidades que mais suicídios acontecem. Mato Grosso do Sul. No mundo, a cada 8 segundos, presta atenção, no mundo, a cada 8 segundos, uma pessoa tenta suicídio. Presta atenção. Daqui 8 segundos, uma pessoa está tentando suicídio. E a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo. Nós tivemos em Aquidauana ontem, no espaço de 1 hora, 3 tentativas de suicídio. 3 tentativas de suicídio. Hoje no meu programa meio-dia eu recebi mais ou menos 10 a 15 WhatsApp dizendo: me ajude que eu quero morrer. Acreditam nisso? Mais de 10 pessoas. Quando eu falei que uma pessoa estava querendo acabar com a vida, várias outras pessoas falaram: estou na mesma situação. Significa que o diabo ele veio realmente para matar, roubar e destruir. E o que as pessoas me diziam? Que uma voz falava para ela cometer suicídio. E uma disse que a voz era mais forte do que ela mesma. Então eu orei com essas pessoas para buscar em Deus que livrasse essas pessoas dessa ação demoníaca. Então o diabo ele veio para matar, roubar, destruir. Ele quer destruir a família, ele quer destruir as pessoas. Então nós temos que estar alertas, vigilantes, para que o inimigo não coloque a mão em nós e nos livre desse maligno. Amém, irmãos? Eu não sei se vocês já observaram, por exemplo, tem uma estrada aqui, pode ser até asfaltada, depois tem um cruzamento. Às vezes a pessoa, presta atenção, em vez dela ir até a calçada de lá, para depois virar, o que elas fazem? Ela passa pela grama. Vocês já viram isso? Faz um caminho pela grama. Já viram isso ou não? A pessoa corta caminho. Tem uma grama, um gramado, tem a esquina, a pessoa não tem preguiça de ir até o final da esquina e corta caminho. Muito bem. Se você vê um trio, como chama? Trilho? Hã? Trieiro. Você vê um trieiro que é a grama amassada, porque alguém passou ali primeiro, sim ou não? A grama estava lá, de repente uma pessoa passou ali, seguiu e amassou a grama. Outra pessoa que vinha atrás olhou, ia para o mesmo lado, foi atrás. E assim sucessivamente, até que formou um caminhozinho. Cortou o caminho, um trieiro. Presta atenção, quando nós temos comportamento errado, isso é errado, sim ou não? Hã? Sim, é errado. Quando nós temos um comportamento errado, muitas pessoas seguem o nosso comportamento, não é verdade? Se você faz uma coisa errada, as pessoas vão acostumar a fazer coisas erradas. Isso se chama liderança. Nós temos aqui, na Quarta Nobre, todos vocês são líderes. Sim ou não? Vocês lideram pessoas. Presta atenção. Líder não é aquele que tem notoriedade. Não, líder é aquela pessoa que lidera. Então, todos nós aqui somos líderes. E se você fizer alguma coisa certa, os seus liderados vão seguir o teu caminho direitinho. Se você fizer alguma coisa errada, os seus liderados vão pelo mesmo caminho. E você sabe que tem essa responsabilidade de ensinar a quem você lidera a fazer o que é certo. Sim ou não? Muito bem. Como nós somos cristãos, nós temos que nos preocupar no dia a dia da nossa vida a fazer o que é certo. Jesus era um líder, sim ou não? Ele tinha seus discípulos, sim ou não? Jesus fazia o quê? Ensinava seus discípulos a fazer o que é certo. Mas às vezes eles faziam o que era errado. Sabe por quê? Porque eles não seguiam o líder como deveria seguir. Mas depois de muito tempo eles começaram a seguir o líder. Começaram a seguir Jesus. A observar o caminhar de Jesus, o que Jesus fazia, o que Jesus ensinava.
E tem um texto na Bíblia muito importante que você não pode deixar de pensar sempre, meditar nele, que são palavras de Jesus a respeito de liderança. E nós que somos aqui na Quarta Nobre líderes, nós temos responsabilidade de liderar pessoas para o crescimento das coisas de Deus. Amém? Abra sua Bíblia aí em Lucas no capítulo 9 e no versículo 22. Jesus estava falando para os seus discípulos, e o que ele fala é um sentido de liderança profundo, que nós não podemos esquecer. Você pode até marcar aí na sua Bíblia. Se você não trouxe Bíblia, marca num papelzinho, marca em algum lugar, para que você possa meditar em casa essas palavras de Jesus. Lucas 9, versículo 22. E disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. O que ele está dizendo? Era necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos e pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. O que ele está dizendo? Que os líderes religiosos iam fazer o quê? Iam perseguir a Jesus. Jesus estava dando um alerta muito sério para os seus discípulos. Vocês podem dizer para as pessoas que você lidera: olha, tome muito cuidado, que existem muitos líderes por aí que querem fazer o contrário daquilo que Deus nos ensina, que é nos levar para a tragédia, para a violência. Agora, o sentido de liderança que Jesus nos diz, está no versículo 26. Aliás, no versículo 23, no seguinte: Jesus dizia a todos, presta atenção: se alguém quiser acompanhar-me, se alguém, é condicional aí, não é obrigado. Jesus está dizendo: se alguém quiser me acompanhar, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. O que é negar a si mesmo? Eu não sou nada, Deus é tudo para mim. Eu não sou nada, o meu líder é muito importante para mim. Qual é o nosso líder maior? Jesus Cristo, nosso Senhor. Então Jesus disse: se alguém quiser me acompanhar, seguir e fazer o que é certo, negue-se a si mesmo, esqueça quem você é e passa a ser alguém que eu vou ensinar e treinar. Tome diariamente a sua cruz. Os seus problemas você carrega, porque você está acompanhando quem? A Jesus. E ele diz: siga-me. Amados, a coisa mais gostosa que tem é quando você tem a certeza, mesmo nas dificuldades que você está vivendo, que essa cruz está pesada para você, mas está seguindo o líder maior, é aquele que vai te dar o alívio, quando ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Amém? Glória a Deus, amados. Quando se fala em liderança, o líder, ele tem uma certa responsabilidade muito grande, e como todos nós somos líderes aqui, você lidera a sua casa, você lidera no seu trabalho, você lidera com as pessoas que estão sempre ao seu lado. Todo mundo exerce, queira ou não, uma certa liderança. E quem se destaca na liderança, porque tem pessoas que se destacam na liderança, essa pessoa pode ser maltratada por invejosos. Quando a pessoa se destaca numa liderança, vem muita coisa para atrapalhar a sua liderança, para atrapalhar os seus projetos, para atrapalhar aquilo que você tem em mente. Nós podemos fazer planos para a nossa vida, planos de futuro, mas o propósito de Deus para a sua vida pode ser diferente daquilo que você planeja. Então nós temos que estar aprendendo a cada dia a ter a direção de Deus na nossa vida, a confiar nele, porque se nós não fizermos isso, nós ficamos perdidos. Alguém já viu uma expressão barata tonta? Quem já viu essa expressão barata tonta? Você gostaria de ser uma barata tonta? Não, né? Ninguém quer ser uma barata tonta. O que é barata tonta? É quando você joga um sprayzinho para matar, ela fica rodando para lá e para cá, não é verdade? Tem muitas pessoas que hoje estão como barata tonta. As pessoas não sabem para que caminho ir. O que devo fazer? Onde estou situado? As pessoas ficam perdidas. E às vezes acontece algo terrível com as pessoas.
elas ficam encurraladas. Essa é a expressão, encurralados pelo inimigo. Às vezes nós estamos numa situação de beco sem saída, encurralado. Vocês sabem o que é encurralado? Não tem saída. Pessoas te cercam, pessoas que querem a sua destruição, as pessoas que querem o seu lugar na empresa, as pessoas que querem você derrotado, porque hoje o mundo está competitivo, essa é a realidade, e na situação que nós estamos vivendo hoje, é salve-se quem puder. Já ouviram essa expressão? Está uma situação terrível, salve-se quem puder, cada um cuida de si, e você vai buscar ajuda de alguma pessoa? Hoje, ninguém quer ajudar ninguém, cada um cuida de si. Você às vezes dentro da própria casa, você não tem ajuda do seu pai, nem da sua mãe, nem dos seus irmãos, nem dos seus filhos. Às vezes você se sente sozinho, encurralado, numa situação de desespero. Para onde eu vou? O que eu vou fazer? Como eu vou sair dessa? Muito bem, mas se nós prestamos atenção em Lucas capítulo 9, versículo 23, que Jesus disse que nós devemos fazer o quê? Se alguém quiser me acompanhar, se alguém quiser vir após mim, faz o quê? Negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me. Presta atenção, amados, seguir o líder, o nosso líder. Você passa a ser um liderado por Jesus Cristo. Quando você tem consciência, você está encurralado pelos inimigos, você tem que imediatamente pensar no seu líder. O líder é o seu general, é aquele que vai te dar a orientação, aquele que vai te dar a condição de sair da situação que você está. Tem 3 pontos que nós temos que pensar e analisar quando nós estamos encurralados. 3 pontos: render-se, ou seja, jogar a toalha. Pode me matar, vou me matar, vou pular do viaduto, vou pegar um carro e bater num caminhão, vou me jogar em frente a uma carreta na estrada, vou fazer isso, vou fazer aquilo. É uma solução, sim ou não? Render-se. O inimigo te cercou, depõe as armas, estou à sua disposição. Mas tem outra opção. A outra opção é enfrentar a situação sozinho. Não, estou encurralado até os inimigos, eu tenho uma espada, tenho um escudo, eu vou enfrentar todo mundo sozinho. É uma opção, sim ou não? Se você vai morrer, eu não sei. Se eu vou morrer, eu não sei. Mas que eu vou enfrentar esse problema, eu vou. Você está encurralado, cercado, não tem saída. Você tem uma espada, você tem um escudo. Você pode lutar contra 200, 300, 400 pessoas. Se você for bom de briga, você enfrenta. Mas tem uma terceira opção: confiar em Deus sua vida. É uma opção, sim ou não? Não se entregar, não lutar sozinho, mas principalmente confiar em Deus sua vida. Senhor, estou encurralado pelos meus inimigos, não posso jogar a toalha porque eu confio em Ti, não posso enfrentar esse pessoal sozinho porque eu confio em Ti. A minha vida está nas Suas mãos. É uma oração. E a oração tem poder ou não tem? Sim ou não? Você acredita que você pode sair de uma situação como essa, se você confiar em Deus? Se nós temos essa confiança, por que nós vamos temer? No Egito, 400 anos aquele povo ficou escravo. Amados, pensa, escravos do Egito, dos faraós, 400 anos. E o povo durante um período clamava a Deus, clamava a Deus, clamava a Deus, clamava por libertação.
Enquanto um povo clamava, outro povo murmurava. Enquanto o povo clamava, outro povo xingava. Enquanto o povo clamava, outro povo dizia que Deus tinha abandonado aquele povo. Mas se falava da aliança que Deus fez com Abraão. E isso era pregado de geração em geração nesses 400 anos. Até que Deus ouviu o clamor do povo e levantou Moisés. Todo mundo conhece a história de Moisés. Para que Faraó liberasse o povo, houve necessidade de Deus mostrar o seu poder através de 10 pragas. 10 pragas. A última praga, morrer todos os primogênitos do Egito, animais, pessoas, etc. Aí cedeu o Faraó e deixou o povo ir. E Moisés reuniu todo aquele povo. Imagine liderar 3 milhões de pessoas. Presta atenção, amados. Imagine um homem liderar 3 milhões de pessoas. Imagine 3 milhões de pessoas falando na cabeça dele. Só por Deus, né? Sim ou não? Sim ou não, amados? Sim, só por Deus. E quando aquele povo foi para o deserto, Deus colocou a presença dele, de Deus, no meio do povo, através de uma nuvem durante o dia e através de uma coluna de fogo durante a noite. O povo, aqueles 3 milhões de pessoas, via e observava a presença de Deus ali. Através do quê? De uma nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. Algo sobrenatural. Mas eis que de repente algo aconteceu. Você abre sua Bíblia aí em Êxodo no capítulo 14 e o versículo 10. Olha só o que nós vamos falar na noite de hoje. E ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles e aterrorizados clamaram ao Senhor. Presta atenção, o faraó liberou para ir embora o povo, iam para a terra prometida, mas o faraó se endoideceu, ele ficou com raiva, perdendo os escravos dele, 3 milhões de pessoas. Quem que ia construir as pirâmides lá, as coisas dele lá? E foi com um exército atrás deles. E ao longe eles observaram aquele poeirão do exército do faraó e olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E eles fizeram o quê? Aterrorizados. A palavra diz o quê? Aterrorizado. O que é a pessoa aterrorizada? Com medo. Encurralhados. Encurralhados. Clamaram ao Senhor. Um povo clamava a Deus, pedindo o quê? Solução para a situação. Amados, tem certas situações que nós estamos nessa situação que nós estamos falando aí, encurralados. O que fazer quando estamos nessa situação? Aterrorizados, sentindo desamparados. O que fazer? Eles clamaram. Veja só, um povo clamou, 3 milhões de pessoas. Será que todos estavam numa única objetivo? Será que todos estavam clamando a quem? A Deus, confiando sua vida a Deus? Veja o versículo 11. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Então tinha um povo que blasfemava, murmurava. Tinha um povo que estava irritado com Moisés, não estavam vendo o milagre acontecendo, ou seja, a nuvem e o fogo à noite. A situação fica complicada quando nós clamamos e ao mesmo tempo murmuramos. Nós estamos numa situação difícil, encurralados com uma situação de perigo. Nós clamamos a Deus, mas ao mesmo tempo murmuramos. É dúvida, e a dúvida anula. A dúvida é como dizer para o líder: ó, líder, você está um fracasso. O pessoal disse para Moisés que ele era um fracasso. Não tem túmulo lá no Egito, nós vamos morrer aqui. Culpamos pessoas por nos conduzir a uma determinada situação. Moisés quase foi moído, apedrejado por causa disso. Essa é uma situação terrível que nós temos que estar percebendo no dia a dia da nossa vida. Ou nós confiamos em Deus, ou não. Veja o versículo 13. O versículo 13 diz assim:
Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Amém, irmãos? O que Moisés disse? Ele não tinha conversado com Deus ainda, mas ele tinha confiança. Como líder, levando aquele povo, ele sabia que Deus estava ali, porque ele via a nuvem e via o fogo. E a nuvem é que dirigia para onde eles deviam ir. Não era Moisés, era a nuvem que ia dirigindo o povo. O povo seguia o líder. Quem que era o líder lá? Moisés? Não, Deus. O grande líder daquele povo era Deus, que estava conduzindo o povo. Veja o versículo 14. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Isso quer dizer que Moisés orou a Deus e falou: o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Versículo 15. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? É como se dizia assim: escuta, você não sabe o que eu estou fazendo por vocês? Precisa vocês ficar clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante, ou seja, diga aos israelitas que marchem, que vão em frente. Então nós não podemos ficar parados, nós não podemos ficar anulados quando a situação está terrível. Nós temos que enfrentar a situação. Sempre haverá alguém de Deus que intercederá no momento do perigo. É a oração que é importante, amados, amém? É a intercessão que é importante. Sempre terá alguém que estará orando por você, orando por nós, para que nós possamos receber de Deus o amparo através dos anjos. A situação não pode ficar do jeito que está quando estamos realmente anulados ou parados. Sempre haverá alguém de Deus que intercederá no momento do perigo. Ficar parados, seremos presa fácil para as adversidades. Então devemos marchar, devemos ir avante. Versículo 16, olha o que Deus diz: erga a tua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Amém? Chegaram ao mar vermelho. O mar lá, paredão daqui, as montanhas e o exército lá. Deus disse: marcha, vai até lá na beira do rio, na beira do mar. Agora levanta a vara, meu filho, você vai ver o milagre de Deus. E as águas se abriram. Amém, irmãos? Quando você está numa situação de perigo, confiando em Deus, você vai atravessar o mar. Amém? Amém, irmãos? Você crê nisso? Então por que fica debilitado? Por que fica chorando? Por que fica com medo? Por que fica nervoso? Você tem um Deus que você crê, é o líder que você segue, é Ele que você está chegando. No momento exato que você tiver quase por ser derrotado, o mar vai se abrir. E quando o mar se abrir, você vai passar com os pés enxutos. Foi o que aconteceu com eles. Ao fazer a nossa parte, Deus que nos ama nos livrará. Amém? Amém, irmãos? Quando nós fazemos a nossa parte, o que é? Marchar, é ir para frente, é resistir e ir embora. Nós temos que resistir à tentação, porque às vezes nesse mundo que nós estamos vivendo, essa situação que aconteceu lá é literal, mas nós vivemos simbolicamente situações idênticas, e esta situação idêntica é que nos deixa às vezes com medo, porque você não está vendo nuvem, você não está vendo um fogo, mas será que você não sente a presença de Deus na sua vida, quando você ora e você clama? Jesus disse que eu estarei contigo todos os instantes da tua vida. Amados, fé é observar aquilo que a gente não vê, mas sente que existe. Isso é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós não podemos estar assim, com medo das coisas que nós não estamos vendo, mas nós temos a certeza de sentir. Versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram. Versículo 22. E os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra parede à esquerda. Alguém pode imaginar que milagre é esse? Passar por tribulação depende de confiança, porque o livramento é certo. Amém, irmãos?
Passar por tribulação depende de confiança, porque o livramento é certo. Você pode estar naquela situação terrível acontecendo, mas se você tem confiança em Deus, eu vou sair dessa situação em nome de Jesus, porque nós estamos debaixo da graça e da misericórdia. Em nome de Jesus, tudo que pedires em meu nome eu farei. Qual é a situação que você vive hoje? Para com isso, crê no Senhor, ore, espere, o milagre vai acontecer, porque Deus é que disse. O versículo 26, olha que diz: mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. O que vai acontecer? Vai vir a resposta de Deus contra aqueles que querem destruir sua vida. Amém, irmãos? Versículo 28: as águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas do mar adentro, ninguém sobreviveu. E aí? Os israelitas olhando aqueles mortos na praia, todos os egípcios. Amados, presta atenção. Este é um dos maiores milagres da história. Deus mostrando o seu poder, mostrou as 10 pragas contra o egípcio, assim mesmo, foram atrás para matar os egípcios, queriam matar todos, mas quem morreram? Foram eles. Esta é uma situação que nós devemos estar presente na nossa vida, seguindo o líder, porque o líder no momento exato vai nos dar o livramento. Amém, irmãos? Então quer dizer o quê? Que nós devemos observar sempre o seguinte: são 4 pontos que nós devemos observar no dia a dia da nossa vida. 4 pontos para aumentar a nossa confiança. Primeiro ponto: estar vigilante para perceber a atuação de Deus no momento difícil. Tem muitas pessoas hoje que Deus está agindo, ele não está enxergando. Presta atenção, amados. Observar, estar vigilante para ver a ação de Deus acontecer. Você vai perceber, muitas pessoas, quando está numa situação difícil, falam: isso aqui foi mão de Deus. Ou as pessoas dizem assim: só por Deus isso aconteceu. É um milagre que acontece no nosso dia a dia, que a gente tem que observar que Deus está agindo e operando na nossa vida. Porque se você não perceber, você vai ficar anulado, descrente, e a situação vai ficar pior, porque o diabo vai usar essa brecha para destruir sua vida. O segundo ponto: ficar tranquilo enquanto Deus opera a seu favor. Não é fácil ficar tranquilo na situação apertada, quando estamos encurralados pelo inimigo, um beco sem saída, uma situação difícil. Como que eu vou ficar tranquilo? Ficar tranquilo é ter confiança em Deus. Sim, a situação está apertada, o negócio está pegando, mas eu confio no meu Deus, estou tranquilo, vou tranquilizar o meu coração, porque Ele vai no momento exato me livrar. O mar vai abrir para mim e eu vou passar. Amém? Glória a Deus, amados. Terceiro ponto: seja zeloso com a palavra do Senhor todos os dias da sua vida. Ser zeloso com a palavra, você tem que ler a Bíblia, você tem que ler os evangelhos, você tem que ler o que Jesus diz, você tem que ler Josué, que ele disse: calma aí, meu filho, eu vou estar contigo onde você quer que for pisar, eu vou com você, essa batalha é minha. Quando nós temos o coração sincero, seguindo o líder e levando os nossos liderados a Deus, nós temos que meditar na palavra dia e noite. Nós temos que ler a palavra, porque Deus vai falar com você através da palavra. Não adianta você orar se você não lê a palavra, porque Deus vai falar com você através da palavra. De repente você está lendo lá, vem o Espírito Santo e fala para você, fala: meu Deus, eu nunca tinha visto isso. Olha Deus falando para mim. E Deus fala com você. E quando você confia, você sente tranquilidade e paz no coração. O quarto ponto: ore, crê, confie e espere. Amados, não existe algo melhor do que orar no momento difícil. Tem um testemunho de um pastor amigo meu, já falecido, que ele contava a história
Ele foi na guerra na Itália, Monte Castelo, lá na Itália. Tiro para tudo quanto é lado, eles estavam encurralados. Tinha 6 soldados com ele. Ele e mais 6 soldados no monte. Tiro para tudo, estavam encurralados pelos alemães. Estavam lá na Itália. E eles com aqueles fuzizinhos lá, e tiro para tudo quanto é lado, granada para tudo quanto é lado. E sabe o que não tinha outra alternativa para eles, a não ser o quê? Orar. Orar. E esse pastor, ele era jovenzinho, estava lá na guerra. Ele falou: alguém sabe aí de cor o Salmo 23? Daí o pessoal diz assim: eu sei um pedaço. O outro falou: eu sei um outro pedaço. Eu sei outro pedaço. Então vamos falar o pedaço que a gente sabe. E saiu: o Senhor é meu pastor, o outro: nada me faltará, e etc. E começaram a falar, acabou falando o salmo inteiro. E eles começaram a orar. De repente aparecem os aviões das forças aliadas, bombardeando aqueles inimigos, e eles foram libertos e voltaram para casa. Amém? Glória a Deus. Eles oraram o Salmo 23. Não tinha outra coisa a fazer a não ser orar. No momento que nós estamos terríveis, situação terrível, orar. Crer realmente naquilo que você está orando. Crer é tomar posse. Você vai confiar que a palavra do Senhor estará presente na sua vida, e você vai esperar o milagre acontecer na sua vida. Amém, irmãos? Não podemos estar despreparados quando somos líderes. Nós somos líderes. Cada um tem aqui o seu campo de liderança. Então é o momento de você seguir o líder maior, que é Jesus Cristo. E se você tem liderados, você vai encaminhar essas pessoas para o líder maior, através da palavra, através do estudo, através da oração, através da intercessão, através do cuidado, através daquela pessoa que talvez precisa de um amparo, de um amor, de um carinho. A pessoa às vezes perto de você está pensando em suicídio. Talvez uma palavra sua tira a pessoa disso, anula a ação do diabo na vida dela. Você vê uma pessoa triste e fala assim: eu posso orar com você? A pessoa falou: sim, eu estou precisando de oração. Quantas vezes na madrugada estou mandando as mensagens e as pessoas respondem: veio na hora certa, 4 horas da manhã. Ô pastor, obrigado, veio na hora certa porque eu estou sem dormir. Quantas e quantas pessoas todos os dias eu recebo uma mensagem de pessoas desesperadas que convivem conosco aqui. Não é pessoa de fora da igreja da Quarta Nobre, não, pessoas da Quarta Nobre. São mais de 2.000 pessoas que eu mando mensagens todos os dias. E as pessoas me mandam a resposta: obrigada por essa palavra, ore por mim. Estou acordado agora, estou pensando besteira. Não sei como vai ser quando amanhecer. Eu não sei qual caminho a seguir. Amados, está na hora de você, de todos nós, seguir esse líder maravilhoso que é Jesus. Entregar a nossa vida a Ele. Vamos ficar de pé. Vamos entregar essa nossa vida a Jesus. Vamos entregar a nossa vida ao Rei dos Reis. Vamos abrir o nosso coração e dizer: papai, eu estou aqui contrito de coração para oferecer ao Senhor tudo aquilo que eu preciso, que é a minha vida. É a minha vida que vale. Ó Paizinho querido, nós queremos entregar nossa vida a Ti. Sabemos, Pai, que nesse mundo que vivemos, sem o Senhor, nós não vamos conseguir absolutamente nada. Por isso, Pai, nós temos que ter a certeza da salvação, através do reconhecimento do sacrifício de Jesus Cristo. Ó Pai, quantas e quantas pessoas estão aqui essa noite, às vezes encurraladas, numa situação de perigo. Mas nós queremos seguir o líder, nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. É Ele que nos dá o sentido de vida. É Ele que conforta o nosso coração. É através do Espírito Santo que nós temos a direção certa. Consola no Senhor, alegra no Senhor. Dá para nós a grande oportunidade de Te conhecer mais e mais. Transforme a nossa vida, a nossa cabeça, o nosso coração. Queremos ser um vaso novo. Nós queremos estar de acordo com a Tua palavra.
Ensina-nos a orar, a crer, a confiar, a esperar em Ti, porque é no momento certo que o milagre acontece, e nós carecemos disso, Pai. Perdoando os nossos pecados, não levando em consideração nossas fraquezas, mas através do Espírito Santo nos dando a orientação e discernimento do que fazer, como fazer, de que maneira fazer. Ó Pai, agora eu quero pedir uma bênção especial para cada vida que está aqui essa noite, que nós possamos viver dependente de Ti, todos os dias da nossa vida, e que na semana que vem possamos voltar aqui para adorar o Senhor, ouvir a Tua palavra, e ter esse alimento espiritual tão importante, que nós temos que ter, para poder viver nesse mundo tão atribulado, até Sua volta. Ó Pai, nós queremos buscar a santidade, o arrependimento de atos que fazemos, porque o Senhor pode todas as coisas, e nós queremos ser mais que vencedores, através de Cristo Jesus nosso Senhor. Derrame Tuas bênçãos, papai, em cada vida aqui, e nós oramos em o nome de Jesus, amém e amém. Amém, igreja? Louvado seja. Vão dar as mãos, o que é ligado na terra, será ligado no céu, e que Deus possa abençoar a vida de vocês, e na semana que vem estaremos com a novena, para trazer alegria e paz ao nosso coração, em nome de Jesus.